Eu posso muito bem falar do nordestino, porque morei no Nordeste mais ou menos 6 anos. Em estância lá em Sergipe, morei em Aracaju, morei em São Miguel dos Campos, em Alagoas, e também em Maceió. Aprendi a conhecer a essência do nordestino. O nordestino no nosso país foi tratado por décadas seguidas como um povo retirante. O doutor Múcio, com muita propriedade, falou do nordestino aqui, porque nós sabemos, doutor Múcio, que quando foi que abriu o ciclo da borracha, os nordestinos foram para o Amazonas e o Acre, trabalhar lá para explorar a extração da borracha. Boa parte do povo amazonense e do acreano são descendentes de nordestinos. Quando foi para povoar o sul do Pará, levas de nordestinos, hoje são moradores lá. E a grande maioria do povo do sul do Pará, se não é nordestino, é descendente de alguém do Nordeste. É filho ou neto. Quando foi para construir Brasília, no final da década de 50, estava lá os nordestinos trabalhando, construindo Brasília. Rio e São Paulo, Vossa Excelência disse muito bem. Lá, se falar que os nordestinos têm que sair, o Estado todo para. Não só a capital, mas o Estado. Infelizmente, no Rio, os nordestinos são discriminados e chamados pejorativamente de baianos. No Rio de Janeiro, mais discriminado ainda. Qualquer pessoa que não nasceu do Rio, lá é pejorativamente chamado de Paraíba. E isso mostra um certo preconceito que, graças a Deus, no nosso Tocantins não tem. O tocantinense recebe e é também parte do Nordeste, que boa parte da população daqui é oriunda ou descendente de nordestino. Mas se nós falarmos sobre o desenvolvimento de regiões, em todo lugar onde houve crescimento e desenvolvimento, lá estava o nordestino. Mas eu também me preocupo o seguinte, se falarmos na cultura, como é que esse país seria sem o nordestino? Na música, nós não teríamos, como Vossa Excelência disse, Patativa do Assaré, não teríamos João do Vale, não teríamos Luiz Gonzaga, não teríamos tantos outros grandes cantores. Vamos falar mais recentemente, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Elba Ramalho, Zé Ramalho, e se nós formos falar, as novas tendências da música, no axé, a maioria são oriundos do Nordeste. Mas se nós formos falar de literatura, nós deixaríamos de falar do Jorge Amado, que é nordestino, nós deixaríamos de falar de Ferreira Goulart, que é nordestino. Se nós formos falar nas artes plásticas, muitas pessoas estariam sendo injustiçadas porque são nordestinos. Se nós formos para a política, como o doutor Múcio disse, para proclamar a República, chamaram Marechal Deodoro da Fonseca nordestino. Para consolidar a República, chamaram Floriano Peixoto nordestino. Para dar um golpe militar, chamaram um nordestino, porque, como disse o escritor, esse povo é um forte. Se nós formos falar de futebol, em todos os campos de futebol famosos dos 5 continentes, tem nordestino lá representando. Eu recentemente vendo um programa de TV num canal por assinatura, e lá estava na Europa um nordestino dando um testemunho, como ele vive lá no Nordeste, lá na Europa. Nordestino daquele que tem orgulho de ser nordestino, porque o nordestino tem uma característica. Ele vai para outras terras, aprende a amar aquelas outras terras, mas não esquece a sua origem. Ele não esquece a origem. O nordestino vai, planta a semente, e graças a essa migração do nordestino, hoje a cultura nordestina está impregnada em todas as 5 regiões do nosso país.
Mas se nós formos falar para a política mais recente, Francelino Pereira era um piauiense e se tornou o governador do mais politizado estado, que é Minas Gerais. Agora vamos falar do Tocantins. Vossa Excelência mencionou o Lula, um nordestino que revolucionou esse país, a forma de governar. Mas vamos falar de Tocantins. Numa emenda parlamentar para criar o estado do Tocantins, foi um nordestino. Foi o seu primeiro governador. Para escolher como primeiro vice-governador, foi o nordestino Darcy Coelho, nosso deputado Darcy Coelho. Depois veio Moisés Avelino, nordestino. Aí hoje nós temos um prefeito, Raul Filho, nordestino. Então esse povo, ele realmente está de parabéns. Todas as sessões, senhor presidente, solenes aqui realizadas, são importantes. Mas, como diz o doutor Mussi, essa é justíssima. Porque esse povo merecia e merece ser homenageado. Mas, para terminar, senhor presidente, Vossa Excelência, eu teria mais coisa para mais, Vossa Excelência pediu para sermos breves por causa da exiguidade do tempo. Eu gostaria só de finalizar dizendo, se não, às vezes algumas pessoas que discriminam o Nordeste, chegam a falar, se tirasse o Nordeste e o Norte do resto do país, o país seria de primeiro mundo. Pois eu digo, se tirasse o Nordeste do Brasil, o Brasil não seria um país interessante como é. Os exemplos estão aí. Muito obrigado.